Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós voltamos à nossa aula de anatomia animal comparada, falando agora sobre o sistema nervoso do subfilo vertebrata, ou seja, falaremos dos vertebrados. Como nós já abordamos anteriormente, o sistema nervoso ele representa uma rede de comunicações do organismo, cuja função é captar as informações, as mensagens e os demais estímulos externos. Assim como também, eles têm a função de responder esses estímulos, responsável por comandar a execução de todos os movimentos do corpo, sejam esses movimentos voluntários ou movimentos involuntários. A unidade funcional, ou seja, a unidade básica do sistema nervoso é o neurônio. Professor, ele é formado só pelo neurônio? Não. O sistema nervoso, a gente sabe, ele vai ser formado por uma série de células diferenciadas. Dentre elas, o sistema nervoso, o neurônio, as células de Schwann, os astrócitos, todas essas outras células chamadas de células da glia. Mas o principal é o neurônio. A estrutura do neurônio é composta pelos dendritos, que são essa estrutura aqui, geralmente responsável pela captação dos estímulos, seguido do corpo celular, onde você tem o processamento. O estímulo do dendrito é captado um estímulo químico. O corpo celular processa esse estímulo químico em um impulso elétrico e esse impulso elétrico é enviado para o axônio. Deixa eu colocar aqui rapidinho. No axônio, esse impulso elétrico é levado até o final do axônio, na chamada região terminal do axônio, onde é enviado para outro neurônio e assim sucessivamente até chegar no nosso cérebro. Uma coisa que vocês precisam estar atentos é que o axônio vai funcionar como se fosse um fio. E esse fio é cabeado, ele tem um cabinho e ele tem uma capinha que o protege. Essa capa é a chamada bainha de mielina, que nada mais é do que uma série de células que revestem o axônio, diminuindo assim a perda do sinal elétrico ao longo do impulso nervoso. Professor, como é que funciona o impulso elétrico? A explicação do funcionamento do sistema, especificamente do tecido nervoso, vou deixar para uma próxima aula, onde nós vamos abordar especificamente as características de cada tecido. Então, nós estamos hoje falando de uma adaptação geral do sistema nervoso dentro dos vertebrados. As suas características, seu funcionamento específico, nós vamos deixar para uma próxima aula, que eu vou deixar já o link aqui, caso vocês queiram. Se ele não estiver aqui na tela, ele vai estar na descrição do vídeo, beleza? O subfilo vertebrata, ou craniata, ele é dividido na classe dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Como eu sempre falo, classe dos peixes, aqui nós colocamos todos eles numa única classe, mas não é assim. Se você quiser ver a classificação certinha de cada um dos grupos do subfilo vertebrata, dá uma olhadinha na nossa videoaula, onde a gente fala sobre as classificações dos reinos, inclusive falando sobre o subfilo craniata, e o subfilo craniata. Bom, dentro desse nosso grupo, vamos colocar assim, dos peixes, eles vão ter um sistema nervoso dividido em sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é o responsável pelo processamento da informação, enquanto que a medula espinhal é responsável pela transmissão dessa informação, tanto da captação como a devolução do sinal. O sistema nervoso periférico já é formado pelos nervos cranianos, pelos nervos espinhais que partem das espinhas, e pelos gânglios, o globo ocular, o nervo auditivo e uma série de outras adaptações que nós temos para captar os sinais externos. No caso da classe dos peixes, nós vamos ter um lobo olfativo bem acentuado, aqui o lobo olfativo bem acentuado, lembrando que os peixes vão ter as narinas, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, abertas, logo aqui na frente. Depois, um cérebro. Então, o lobo olfativo é responsável pela percepção do olfato das moléculas que estão dissolvidas. O cérebro responsável pela coordenação
voluntária dos músculos pela percepção, pelo processamento, pela memória, tá? O C, que é o lobo óptico, responsável pelo processamento da imagem captada pelo globo ocular. O cerebelo, responsável pelo equilíbrio do corpo animal. E o bulbo raquidiano, responsável pela manutenção dos controles involuntários do seu corpo, frequência cardíaca, respiração e tudo mais. Tá? E a medula espinhal, como a gente já falou, responsável pela captação e devolução do sinal ao longo do corpo do animal. No caso dos peixes, algumas adaptações importantes precisam ser destacadas. Os olhos dos peixes estão voltados para as laterais, eles percebem facilmente movimentos distantes e têm a capacidade de perceber movimentos tanto fora d'água quanto dentro d'água. Aí, observação, não tem pálpebras, tá? Então eles vão ficar sempre com o olhinho aberto. O ouvido permite uma audição apurada, até porque o som se propaga bem dentro d'água. Então, eles têm uma audição muito apurada, mas eles não têm aparato externo, ou seja, eles não vão ter uma orelha. Professor, onde que está o ouvido do peixe? A estrutura auricular do peixe está localizada aqui, no tampo da cabecinha deles, aqui em cima, aqui, olha. Nada mais é, você não consegue distinguir da pele, tá? É a vibração da estrutura, é captada, a vibração da pele é captada e manda um sinal para dentro do pavilhão auricular, onde ele vai conseguir captar o som, beleza? As narinas, localizadas aqui, olha, na parte superior, aqui, olha, dorsal do focinho, comunica com a cavidade aberta, onde está uma série de células sensíveis que conseguem captar as moléculas dissolvidas em água. Alguns animais têm a capacidade, extremamente avançada nesse caso, dentro dos peixes, como é o caso, por exemplo, do tubarão. Os condrictes conseguem detectar uma gota de sangue, se eu não me engano, para cada 10 mil litros de água. Tá? E outra estrutura extremamente desenvolvida nos peixes é a chamada linha lateral. A linha lateral é uma estrutura localizada longitudinalmente ao longo do corpo dos peixes, tanto ósseo quanto cartilaginoso, ou seja, os osteíctes e os condrictes têm essa linha lateral, mas a gente vê a linha lateral bem destacada, pelo menos visivelmente falando, no caso dos peixes ósseos. A linha lateral, ela é um mecanorreceptor. O que significa isso? Ela está localizada logo abaixo das escamas. A movimentação da água, a vibração das moléculas, a vibração da água é detectada por essa linha e o peixe consegue perceber qualquer tipo de movimento. Esse tipo de adaptação, essa estrutura, essa linha lateral, ela permite que os cardumes consigam nadar de forma organizada, ajudando a se proteger dos predadores. No caso dos peixes cartilaginosos, nós temos as chamadas ampolas de Lorenzini, que estão presentes principalmente na região ventral da cabeça. Então, se você pega um tubarão, né, aqui, ó, tubarão na parte de baixo, aqui assim, na boquinha, ali perto da região da boca, do focinho, toda essa região ventral da cabeça, ela é repleta de ampolas de Lorenzini. São estruturas que têm a capacidade de detectar mudanças de carga elétrica, ou seja, são eletroreceptores. Eles conseguem perceber cargas elétricas geradas pelos músculos de outros organismos. Então, se tem um peixinho enterrado debaixo da terra, quando o tubarão estiver passando na superfície, ele já sabe que tem um peixe ali. Ele consegue pegar. É uma das grandes adaptações, principalmente dos tubarões martelo, que tem uma área de ampola de Lorenzini extremamente destacada. Podemos observar neste vídeo como mergulhadores profissionais conseguem tirar a atenção de um tubarão branco simplesmente tocando na região ventral do focinho. Quando um mergulhador profissional toca naquela região, os eletroreceptores, eles atordoam momentaneamente, porque é um contato direto com o eletroreceptor. E isso vai fazer com que o condricte,
ele tende a sair daquele incômodo momentâneo. Por isso, quando o mergulhador toca ali e direciona o tubarão para uma outra região, para o outro lado, ele vai de bom grado para parar o incômodo no eletroreceptor. A nossa próxima classe é a classe dos anfíbios. Assim como nos peixes, o sistema nervoso ele vai ser dividido em sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que partem os nervos cranianos, que controlam principalmente a região da face do crânio, vão para os olhos, ouvidos, nariz, boca, e os outros nervos espinhais, ou raquidianos, que partem para o corpo de um modo geral, e os gânglios. No caso dos anfíbios, o órgão central já é o cerebelo, então aqui você vai ter um cerebelo mais desenvolvido. Se você observar aqui, eles vão ter um bulbo olfativo também bem desenvolvido, um cerebelo já mais desenvolvido, e eles, com esse cerebelo mais desenvolvido, eles aumentam a capacidade de coordenação, de memória, de identificação às coisas, de resposta ao ambiente. O lobo óptico, bem localizado aqui atrás, depois o cerebelo, que ajuda no equilíbrio, como eu já falei, o bulbo raquidiano, que tem a função de controlar os movimentos involuntários, principalmente ligados ao batimento cardíaco, frequência respiratória, movimentos de peristaltismo e etc. E por último, a medula espinhal, que capta os sinais e devolve o sinal para o encéfalo. Na classe dos anfíbios, como eu já falei, o cerebelo deles é bem desenvolvido, logo eles vão apresentar uma boa audição, com uma boa visão também, um tato bem desenvolvido e botões gustativos do caramba. Com exceção aqui da cobra cega, que o nome dela é cobra cega, não é à toa. Ela realmente vai ter uma visão defasada com uma capacidade de tato bem apurado. Então, no caso dos anfíbios, essa adaptação, é claro que isso vai variar, é claro, de acordo com os tipos dos animais, é óbvio. Mas, de um modo geral, os anfíbios apresentam uma boa quantidade, uma variedade muito grande de órgãos dos sentidos. Aqui só para destacar, tá? No caso dos anfíbios, a audição, aqui olha, o tímpano, a parte externa da víbora, que capta a vibração do ambiente. Você tem aqui as narinas, os olhos e a boca, que vai detectar os botões gustativos e, é claro, o próprio tato, no caso dos anfíbios, tá? A nossa próxima classe é a classe dos répteis. O sistema nervoso, assim como nos demais vertebrados, vai ser dividido em encéfalo e medula espinhal novamente, com os nervos cranianos partindo do crânio, os nervos raquidianos partindo da medula espinhal e, é claro, os gânglios. Aqui o encéfalo dos répteis, onde tem o cérebro como órgão também, assim como os anfíbios principal. Você vai ter o bulbo olfativo, o cérebro, que também agora aumentando novamente a capacidade de processamento de informações. Nós temos o lobo óptico, aqui em D o cerebelo, o bulbo raquidiano e a medula. As funções são as mesmas que nós já abordamos nas classes anteriores. No caso da classe dos répteis, vão ter uma visão muito apurada, uma audição muito apurada, um paladar muito apurado, mas eu vou dar um destaque num órgão chamado de órgão vômero-nasal. O órgão vômero-nasal, ou órgão de Jacobson, é uma estrutura que está presente desde os anfíbios, mas nos répteis ele ganhou um desenvolvimento extremamente mais avançado. Como assim? Os répteis, eles têm a capacidade de detectar moléculas orgânicas no ar. Quando um réptil coloca a linguinha para fora e balança para cima e para baixo, ele está lá balançando, para cima e para baixo, está balançando. As moléculas, por exemplo, você está procurando um ratinho e o rato vai liberando suor, respiração. Essas moléculas são liberadas no ar. A língua da cobra vai balançando e aonde aquelas moléculas baterem ali na língua, vamos supor que está batendo mais aqui, um pouquinho aqui, mas está caindo mais molécula para cá. Ela vem, bota a linguinha para dentro e passa no órgão de Jacobson. Ao passar a língua no órgão de Jacobson, ela consegue perceber que o lado da língua de cá
tem muito mais moléculas do que o lado de lá. Ou seja, a sua presa está para o lado de cá. Então ela vai para o lado onde tem a maior quantidade de moléculas. E isso permite que a cobra consiga, mesmo à noite, com baixa luminosidade, caçar com extrema eficiência. Então esse órgão vômero nasal está localizado no céu da boca e conectado direto ao bulbo olfativo, tá? E ele vai permitir essa detecção das moléculas no ambiente, beleza? A nossa próxima classe é a classe das aves, assim como os demais vertebrados, novamente. Sistema nervoso central formado pelo encéfalo e medula, nervos cranianos para controlar a parte da cabeça e os nervos raquidianos que partem para controlar o resto do corpo do animal. Na classe das aves, o cérebro, cara, muito desenvolvido, assim como nos anfíbios, assim como nos répteis, tá? O lobo olfativo também bem desenvolvido, o cérebro bem desenvolvido, o lobo óptico também ainda bem presente. Nós temos um aumento da estrutura do cerebelo agora, porque agora o cerebelo vai ajudar num equilíbrio muito mais apurado, no caso das aves, que elas têm que voar. Então esse cerebelo ele vai auxiliar no voo, no equilíbrio durante o voo e da percepção do ambiente. E é claro, o bulbo raquidiano que vai controlar, é óbvio, os movimentos, a frequência cardíaca, os movimentos involuntários do corpo do animal. Dentre os sentidos que as aves têm, a visão das aves são extremamente apuradas, com visão em cores e muitas cores, aliás, que são utilizadas desde o acasalamento, afugentar predadores e etc. Mas é claro que dependendo da espécie, eles vão utilizar não só a visão, eles vão utilizar a audição, o paladar, todos os sentidos são vitais para a sobrevivência, principalmente no caso das aves. Tá? O olfato, tudo. A nossa última classe, onde a gente vai abordar aqui as características principais, é a classe dos mamíferos. O sistema nervoso, novamente, dividido em encéfalo e medula espinhal, isso não muda, pelo amor de Deus, desde os vertebrados lá, desde os peixes, não vai mudar isso. Um sistema nervoso periférico também bem desenvolvido, com os nervos cranianos e raquidianos controlando todo o movimento do corpo do animal. Mas aí agora a gente tem uns destaquezinhos. Assim como lá veio desde o anfíbio, lá, o sistema nervoso tem como órgão principal o cérebro e agora é um bruta de um cérebro. O cérebro do mamífero é enorme, apresentando uma enorme quantidade de sulcos que aumentam a sua área de atuação. Além disso, você vai ter aqui o lobo olfativo, o cérebro que eu acabei de destacar, mas não temos o lobo óptico. Para onde foi o lobo óptico, professor? O lobo óptico ele passa a se tornar parte do cérebro. O cérebro ele usa aqui o lobo chamado lobo occipital, que é uma partezinha aqui da parte de trás, que agora vai fazer a função do lobo óptico. Então, essa estrutura agora vai estar dentro do cérebro, que vai processar a imagem, compreender o ambiente, tudo ao mesmo tempo dentro da estrutura do cérebro. O cerebelo também bem desenvolvido no controle do equilíbrio, tá? O bulbo raquidiano, que assim como nas demais espécies, vai controlar a frequência cardíaca, frequência respiratória, os nossos movimentos involuntários. E por último, a medula espinhal, que controla, recebe e transmite de novo os sinais aqui no caso dos mamíferos e nas demais classes também. Os mamíferos apresentam um sistema sensorial extremamente complexo, né, sendo possível observar a presença de visão, audição, olfato, tato, paladar. Mas na aula de hoje nós não vamos abordar tais complexos sentidos. Para isso, eu vou deixar um card aqui em cima, onde ele vai levar vocês para uma aula, são duas aulas, onde a gente fala de cada uma das
dos órgãos dos sentidos dos mamíferos, destacando as suas funções, a visão, quem é responsável pela visão, audição, olfato, tato, paladar e etc. Tá? Então eu vou deixar o card aqui para que vocês possam então assistir essa videoaula, caso vocês tenham interesse. Beleza? Bom, meus caros, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que a aula tenha sido muito boa, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, para vocês não perderem nenhuma notificação. Ative lá as notificações para vocês não perderem nossos vídeos. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Um bom estudo. Valeu!